Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e programação em C. Nesta aula nós vamos ver sobre os vetores. Suponha que tenhamos que ler do usuário 10 temperaturas diferentes e escrever na tela a média dessas temperaturas. Então, pelo que vimos até agora, teríamos que declarar 10 variáveis, fazer a leitura dessas 10 variáveis, o problema aqui é claro, né? Nós temos muitos dados para armazenar. Para cada um desses dados, a gente declara uma variável. E aí, se aumentássemos a quantidade de temperaturas para 100, aí já se tornaria uma coisa impraticável aqui. 10 ainda deu para fazer, mas 100 aí já é demais. Então, as linguagens de programação oferecem uma forma de armazenar vários dados em uma única variável. E é sobre isso que vamos tratar nessa aula. Então, há 3 termos aqui que eu quero passar para vocês, que são relacionados entre si. Primeiro é arranjo. Então, um arranjo é um conjunto de elementos em que você pode identificar os elementos através de um índice. Quando esse arranjo é unidimensional, a gente chama de vetor. Unidimensional, então precisamos de apenas um índice. Quando utilizamos 2 índices, aí chamamos de matriz. Matematicamente, como é que representamos os vetores? Geralmente colocamos entre parênteses e aí dentro dos parênteses os elementos que compõem o vetor, sendo que os elementos que compõem esse vetor eles são indexados de 1 até um determinado n, utilizando para isso um subscrito. Computacionalmente é diferente. Nós vamos declarar um vetor e aí podemos acessar os elementos do vetor através de um índice e geralmente é através de um par de colchetes. Então, se eu quiser acessar o iésimo elemento do vetor, eu coloco o nome do vetor e entre colchetes o índice que eu quero acessar. E aí, muito importante, né? Nas linguagens de programação, geralmente os índices começam em 0, que é o caso da linguagem C. Em a maioria das linguagens é isso que acontece. Então, o primeiro elemento ele é indexado pelo índice 0. Então, nesse exemplo virtual aqui, temos um vetor. Ele tem 4 elementos, 4, 6, 2 e 1. O primeiro elemento ele é indexado pelo índice 0, o segundo elemento pelo índice 1, o terceiro pelo índice 2 e o quarto elemento pelo índice 3. Então, há algumas formas diferentes para declarar os vetores em C. Em todas elas, começamos com o tipo dos elementos do vetor. Então, uma coisa importante, há um único tipo para todo vetor. Então, não dá aí para declarar um vetor com tipos diferentes, um inteiro, outro float, não. Todos devem ser do mesmo tipo. Se esse tipo for inteiro, boto int, aí depois o identificador do vetor, e entre colchetes nós vamos colocar quantos elementos esse vetor vai possuir. Então, nesse exemplo aqui, estou declarando um vetor de inteiros com 100 inteiros. Na linha seguinte, estou declarando um vetor 2 e veja que eu omito o tamanho do vetor. Nesse caso, nós vamos ter que inicializar o vetor e inicializamos colocando igual e aí entre um par de chaves vamos colocar os elementos iniciais. E aí automaticamente o vetor vai ser dimensionado para conter exatamente aqueles elementos. Então nesse caso aí ele vai ter tamanho 4. Já aqui na linha seguinte eu declaro o vetor 3, tamanho 5 e já inicializo com 5 elementos. Poderia até inicializar menos, então declarar tamanho 5 e inicializar só os 2 primeiros elementos. Isso aí também é possível.
Então, qualquer uma dessas três formas aí, nós vamos ter que saber de antemão o tamanho do vetor. E aí vamos declarar o tamanho do vetor tal que seja sempre suficiente para caber os dados. Então, se eu prevejo que vão ser lidos no máximo 100 temperaturas, então declaro um vetor de tamanho 100. Podemos declarar também vetores de tamanho flexíveis. É o caso do VLA ou da alocação dinâmica. VLA nós vamos ver já nesta aula, e a alocação dinâmica vai ficar mais para frente no curso. Então vamos ver agora um pequeno exemplo de como declarar e acessar os elementos do vetor. Então primeiramente vou declarar um vetor com 4 elementos do tipo inteiro. Então todos os 4 elementos vão ser inteiros. E já inicializo com 4, 6, 2 e 1. Agora, só a título de exemplo, vamos alterar aquele 6 ali para ficar 3, né? Para ficar a sequência 4, 3, 2, 1. Então, para isso, vamos colocar o identificador do vetor, que é V, e aí entre colchetes vamos dizer qual o índice que queremos acessar. Então, no caso, é o segundo, e o segundo ele tem o índice 1, porque lembrando, os índices começam em 0. Então, se eu colocar 0, vou estar me referindo àquele primeiro elemento, que é o 4. Colocando 1, vou estar me referindo ali ao segundo, que é o 6. Vamos alterar para 3. Então, aqui vai funcionar como qualquer outra variável. Então, a atribuição, lado esquerdo, quem eu vou alterar, e lado direito, o valor que eu vou atribuir. E agora eu quero escrever todos os elementos do vetor na tela. Então, aqui tem 4, poderia simplesmente fazer um printf com 4 inteiros, mas vamos supor que pudesse ter mais. Então vamos usar um for, uma estrutura de repetição, para percorrer todos os elementos do vetor. Então vou fazer um for, uma variável i, essa variável i vai ser responsável por percorrer os índices do vetor. Esses índices vão de quanto a quanto? De 0 a 3. Então vou colocar i menor que 4, porque ele vai até 3, quando chegar em 4 ele encerra. E cada iteração, vou escrever na tela o valor de VI, colocar um espaço aqui também, né, para não ficar tudo junto. Então, compilar aqui, executar. Então tá lá, ó. Foi alterado o 6 para 3 e escreveu na tela o 4, 3, 2, 1. Agora vamos fazer um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, eu vou simular um carrinho de compras. Então, vou declarar 3 vetores. Um vetor ele vai conter a quantidade de cada produto. Um outro vetor vai conter o preço e um outro vetor vai conter o subtotal, que corresponde à quantidade daquele produto vezes o preço. E aí declarei esses vetores com tamanho 5, então o carrinho de compras aí vai poder conter até 5 produtos diferentes. Agora eu vou declarar uma outra variável, n, que vai dizer a quantidade de produtos diferentes que vão estar no carrinho. E essa vai ser a primeira informação que eu vou solicitar para o usuário. Então vou colocar aqui, digite a quantidade de produtos. Depois eu vou usar uma estrutura de repetição para solicitar as informações de cada um desses produtos. E aí essa estrutura de repetição vai repetir n vezes. Cada iteração, o que é que vai ser feito? Vamos solicitar que ele digite a quantidade e o preço. Então, primeiro o inteiro, que é a quantidade. Onde é que vai ser armazenada essa quantidade? No iésimo elemento do vetor,
QTD, que é a quantidade. Então vamos ter que colocar, assim como colocamos as variáveis, né, colocamos aqui o e-comercial. Então e-comercial, QTD e entre colchetes I, então eu estou dizendo o endereço do elemento I do vetor QTD. E depois, mesma coisa, só que em relação ao vetor preço. Feito isso, já podemos calcular aqui o subtotal. Então, o subtotal do iésimo elemento ele é igual a quantidade do iésimo produto vezes o preço desse produto. Vamos colocar também aqui uma mensagem, né? Para não exibir zero, né? Vamos colocar aí mais um. Então, a primeira iteração I é zero, ele vai escrever produto 1, 2, até o enésimo. Bom, e aí por fim vamos calcular o total. Eu posso calcular o total aqui já, simplesmente acumulando, mas vamos colocar em um for separado. Então, iterando novamente e aí total, que precisamos inicializar com 0, claro. Cada iteração dessa daqui nós vamos acumular em total, subtotal I. E aí por fim vamos escrever na tela total das compras, com duas casas de precisão. Então vamos fazer o teste aqui. Vou compilar primeiro. Vou colocar aqui a quantidade de produtos. Vamos colocar 3 produtos. Quantidade de preço do primeiro produto. Então vão ser 3 unidades de R$ 1,99. Depois do segundo produto, 2 unidades a R$ 1,50. E o terceiro produto, 4 unidades a R$ 5,50. E está lá o total das compras, né? R$ 30,97. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo que vamos usar os vetores de uma forma um pouquinho diferente. Então a questão é a seguinte: quero um programa que vá lendo vários números inteiros e só vai parar quando o usuário digitar 0. E aí quando o usuário digitar 0, o programa vai escrever na tela quantas vezes cada um dos números de 1 a 9 foi digitado pelo usuário. Para deixar a coisa mais simples aqui, o usuário só vai digitar números de 1 a 9. Então não é contar os dígitos, é contar quantas vezes cada um desses números, que vai estar sempre entre 1 e 9, o usuário digitou. Então vou declarar aqui uma variável n. E eu vou fazer um do while aqui. Vamos fazer o quê? Ler a variável n e repetir enquanto n for diferente de 0. Né? Quando n for 0, vai encerrar a estrutura de repetição. E aí, uma forma de contar quantas vezes cada um dos números apareceu seria, claro, declarar aqui quantas vezes o 1 apareceu, quantas vezes o 2 apareceu. Tá? Isso aqui podemos usar vetores, né? Podemos declarar um vetor que vai contar quantas vezes cada um dos números de 1 a 9 apareceu. Vamos declarar tamanho 10, de tal forma que, por exemplo, conte 1 contenha a quantidade de vezes que o 1 apareceu. É claro que com isso nós vamos deixar de utilizar a posição 0, não vai servir para nada, já que estamos interessados apenas no intervalo de 1 a 9. E aí, quando o usuário digita um valor para n, nós vamos incrementar naquela posição do vetor em 1, né, contando. Né, então o vetor aí é uma coleção de contadores. E é claro, precisamos inicializar
conte com 0, porque estamos aqui usando mais, estamos incrementando, tem que ter um valor inicial. Então vamos usar um for e inicializar cada um deles com 0. Bom, e aí por fim, depois do while aqui, nós vamos percorrer esse vetor no caso, partindo do 1 e colocando o número tal apareceu tantas vezes, número i, e aí conte i. Então, vou fazer o teste agora, vou compilar, executar. Então, vou digitar vários números. Pessoal, vamos ver agora como é que fica a questão do vetor lá na memória. Então, vimos algo parecido com essa tabela em aula anterior. Temos aqui em cima uma variável real, valor 3.2, isso vai ocupar 4 bytes na memória. Aqui mais adiante temos um vetor. Então, um vetor chamado fib. São 4 inteiros de 1 byte, então seriam declarados aqui como char. Então, como cada inteiro desse ocupa 1 byte, né, o vetor todo, que tem 4 elementos, vai ocupar 4 bytes na memória. Então, é importante notar aqui que eles são armazenados de forma consecutiva. Então, começa com fib0, depois fib1, fib2, fib3. Então, vamos fazer isso em um novo exemplo aqui. Então, vamos declarar um vetor, no caso aqui seria um inteiro de 1 byte, char, chamado fib, como tem lá, tá? Com 4 elementos. E inicializar com os valores que tem lá, que é 1, 1, 2 e 3. E aí vamos colocar aqui para escrever na tela os endereços de memória de cada um desses chars. Então, o i aqui vai de 1 a 4, de 0 a 3, na verdade. E aí vamos escrever aqui o endereço do iésimo elemento de fib e seu respectivo valor. Então, vamos colocar aqui também o valor. Acender para ser como inteiro. Então, vamos compilar, executar. Então tá lá, ó. Temos aqui o valor 1, 1, 2 e 3, como esperado, e o endereço de memória. Então veja que como cada elemento do vetor ocupa 1 byte, né, então vamos ter um acréscimo de 1 aqui no endereço de memória. Agora, uma coisa importante aqui que vamos aprender, que é se colocarmos para o i até 4, né, 1 a mais do que deveria. Então, o que é que vai acontecer? Vamos ver aqui. Então, ele continuou. Escreveu o endereço seguinte aqui, que estava até 5.7, foi para 5.8, e escreveu o valor que tem lá. Então, isso significa que lá na memória, né, estaremos acessando o byte seguinte, que pode inclusive pertencer a uma outra variável ou até a um outro programa. Então a linguagem C ela não verifica se você está acessando os índices corretamente. Então declaramos lá o vetor tamanho 4, sabemos que os índices vão de 0 até 3, mas nenhuma checagem é feita se você estiver acessando posição -1, acessando posição 10 ou qualquer outra coisa. Então, ele vai tentar acessar aquele endereço calculado, né? E aí pode gerar um erro que é chamado de falha de segmentação. E o VLA, pessoal, né? Anteriormente tinha dito que
podemos declarar vetores de tamanho variável. Então o VLA é uma das possibilidades para declarar esses vetores. Então, para usar o VLA é muito simples, é só você usar uma variável como tamanho do vetor. Então, por exemplo, tem aqui n, vamos fazer a leitura de n, e aqui nesse vetor podemos declarar aqui tamanho n, e aí esse vetor vai ter o tamanho que o usuário digitou aqui, né? Se o usuário digitou aqui o inteiro 3, então vai ter o tamanho 3. Mas isso aqui deve ser usado com cautela. Por quê? Primeiro porque esses dados aqui, que são declarados como VLA, eles são armazenados no setor da pilha. E o setor da pilha tem um tamanho limitado, bem mais limitado que a heap, que é onde são armazenados os dados através da alocação dinâmica, que é uma coisa que nós vamos ver mais na frente. Então, quando declaramos isso aqui, nós vamos estar limitados a um uso de memória menor. O tamanho dessa pilha geralmente é na ordem aí de 8 MB. Então, se você digitar aqui um valor de n muito alto, vai acabar estourando a pilha e vai dar um erro de execução. Então, vamos fazer um exemplo. Então, se eu colocar 100, 100 chars, vai dar certo. Se eu colocar aqui 10 milhões, aí deu já erro, né? Deu falha de segmentação. Por fim, pessoal, vamos ver como fica a questão de passagem de vetores para funções. Então vamos criar um novo exemplo aqui. Vamos supor que eu queira uma função que retorne a soma dos elementos de um vetor. Vamos chamar de soma vetor. Eu preciso especificar aqui como parâmetros o vetor e seu respectivo tamanho. Então vamos colocar aqui o tipo. E aí a especificação do parâmetro para vetor é bem simples. Podemos colocar simplesmente o identificador do vetor e um par de colchetes vazios, ou já especificar o tamanho do vetor esperado. E aí, como é de costume, colocamos também uma variável que represente a quantidade de elementos que nós estamos utilizando nesse vetor. Lembrando que nem sempre o tamanho do vetor significa que nós estamos utilizando todos os elementos desse vetor, como foi o caso lá do carrinho de compras. Declaramos um vetor tamanho 5, mas usamos só 3. Então esse vetor, esse inteiro aqui vai representar quantos elementos do vetor estou utilizando. E aí aqui vamos então declarar a variável soma. E vamos percorrer esse vetor somando os elementos. E por fim vamos retornar aqui. E aqui na main vamos declarar um vetor, vou chamar de u dessa vez. Vamos inicializar com alguns valores. E aí vamos chamar a função. E aqui eu vou passar simplesmente o identificador do vetor. Então u, e aqui a quantidade de elementos, então no caso 4. Sim, claro, né? Vamos colocar aqui como printf para exibir a soma total dos elementos do vetor. Pronto, vamos compilar, testar novamente 17, é isso esperado? É, exatamente esperado. Agora um detalhe muito importante. Vamos supor uma outra função. Vamos passar também um vetor, o n. E aqui nessa função nós vamos
incrementar os elementos desse vetor. Lembram que fizemos um exemplo similar em relação a uma variável declarada main, a gente chamou a função, e a função não alterou o valor propriamente da variável. Aqui com vetores nós vamos ter algo diferente. Então vamos colocar aqui vamos colocar um for para escrever os valores do vetor. Vai ser antes e depois, né? E aqui no meio nós vamos chamar a função. Vamos recompilar, executar. Então o que aconteceu? No começo, né, antes de chamar a função, estávamos lá com 2, 6, 4 e 5. Depois de chamar a função, ele alterou, realmente incrementou cada um dos elementos. Então algo diferente do que esperaríamos se fosse uma variável simples, né? Um int x. Isso quer dizer então que há uma passagem por referência aí. Não exatamente, né? As passagens de parâmetro e na linguagem C são por valor. Então, vamos entender o que está acontecendo. Toda vez que nos referimos ao identificador do vetor, então nesse caso aqui o que nós estamos passando na realidade é o endereço base desse vetor. Então, no nosso exemplo aqui do setor de memória, quando nos referimos somente a fib, lá no programa escrevemos fib, nós estamos nos referindo ao endereço base, que é o primeiro endereço do vetor da variável. Então significa que fib remete aqui ao primeiro endereço. Então aqui no nosso programa, o que está sendo passado aqui como argumento é o endereço base do vetor v. E aí v aqui, que é parâmetro da função, vai ter como valor o endereço base do vetor que foi declarado lá na main. Então significa que quando eu fizer vi, eu estou efetivamente me referindo ao mesmo endereço que iria me referir se fosse lá na main. Ou seja, v aqui ele vai receber como valor o endereço base do vetor u. Então, v e u são diferentes, mas eles contêm o endereço base de um vetor. E aí o endereço base do vetor u é copiado para v. É por isso que acabamos por alterar o vetor original lá da main. Se essa parte não tiver ficado clara, não tem problema. Mais na frente nós vamos ver com mais detalhes essa questão da memória e a gente vai poder entender bem melhor essas questões.